Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, mais uma vez eu tenho a grande alegria de entrevistar o professor Silvio Venosa. E hoje a gente vai tratar temas relativos à construção. Professor, muito obrigado novamente por nos receber e gostaria de tratar de um tema também que é muito comum no nosso mercado imobiliário. Hoje, considerando os altos preços dos terrenos, é muito comum que os incorporadores firmem contratos de permuta com os proprietários, ou seja, ainda que haja um pequeno valor de torna, esses proprietários serão pagos mediante novas unidades imobiliárias de um novo empreendimento que ali vai ser lançado. E aqui eu gostaria que o senhor tratasse das responsabilidades e dos riscos. Em primeiro lugar, o risco do proprietário nesse tipo de contratação. Quais são os riscos que ele pode ter? E, por outro lado, ao incorporador, quais os riscos que o incorporador também pode ter nesse tipo de contratação? Quando se contrata a aquisição de um imóvel na planta, o negócio já é de risco. Porque nós não podemos prever se uma empresa é idônea hoje, se continuará idônea durante 2, 3 anos no curso da construção. Então, há um risco e esse risco é compensado com valor mais baixo, porque quem compra na planta vai pagar menos daquele que vai comprar lá no fim com o imóvel pronto. Ora, o risco é uma paralisação da obra. E com a paralisação da obra, perdem todos. Tanto aqueles que adquiriram as unidades, como aqueles que permutariam a unidade com uma outra unidade nova em troca do seu terreno. Nesse caso, a lei permite que os adquirentes concluam ou continuem na construção. Há necessidade de se formar uma associação de adquirentes daquele imóvel e essa associação terá uma personalidade jurídica para concluir a obra, quando isto é possível. Nós tivemos vários casos de empresas que faliram ou que largaram as obras no meio do caminho, que muitos adquirentes formaram essas associações ou continuaram sozinhos, o que é um empreendimento bem difícil, precisa ter quem entenda de construção, ou conseguiram depois uma outra construtora que prestou serviço a essas associações e concluíram a obra. A empresa que paralisou a obra, ou na verdade o incorporador, ele responde inclusive criminalmente, mas a verdade é que são empresas que às vezes se diluem e não se consegue localizar ninguém, e embora eles possam ser responsabilizados por perdas e danos, na prática isto fica muito difícil. A melhor solução mesmo é continuar a obra, concluir o empreendimento com essa associação e com terceiros. Professor, eu também questiono o senhor no seguinte sentido: eventualmente, se o incorporador desiste no meio do caminho da construção de uma determinada obra, o proprietário ele pode ser responsabilizado eventualmente por esses adquirentes para dar continuidade a essa obra? O proprietário do imóvel? O proprietário do imóvel. Depende muito do contrato. Se ele se comprometeu solidariamente, sim. Caso contrário, ele apenas cedeu o seu imóvel e não tem responsabilidade pela construção. Nesse caso também, de uma construção deixada, vamos dizer, pela metade, o proprietário, ele torna-se proprietário daquelas o proprietário do imóvel, da qual fez a permuta conjuntamente com o consultor, ele se torna proprietário daquelas sessões e, se ele quiser dar continuidade, ele pode dar continuidade? Por meio dessa associação, pode. Ele teria que se ligar a essa associação ou ele teria que entrar em acordo com todos os condôminos para um novo contrato, para uma forma de continuação. E a gente não deve esquecer também que a lei mais recentemente, a lei de incorporações, que antes era a lei de condomínio e incorporações, ela continua em vigor na parte das incorporações, permite o patrimônio de afetação. Uma das garantias que os adquirentes devem exigir e pedir é que o patrimônio de cada obra seja um patrimônio de afetação, ou seja, que o construtor, que o incorporador não confunda as contas, cada empreendimento uma conta bancária específica. E muita gente esquece disso. E aí seria muito mais fácil uma prestação de contas.
Entendi. Professor, eu também acho muito importante a gente tratar não só aqueles que estão erigindo um novo empreendimento, mas a gente aqui no blog também a gente trata muito sobre as pessoas que adquirem imóveis de terceiros já construídos, que não muitas vezes são empresas, mas entre negócios realizados entre pessoas físicas. E é muito comum que as pessoas seja declarado fraude de execução trabalhista de um processo existente, não obstante o imóvel ser sediado ou o imóvel estar localizado em São Paulo, o vendedor e o comprador residirem em São Paulo. É possível que exista uma demanda trabalhista no município de Araxá, em Minas Gerais, da quais as partes não tinham conhecimento. Há alguma proteção a esse adquirente? Desde que a Justiça Trabalhista resolveu penhorar até a alma do devedor, infelizmente nós não temos nenhuma proteção, mas é um caso de extrema injustiça. O adquirente ele tem que se precaver com as certidões negativas do estado em que ele reside. Se aparece aqui em São Paulo uma dívida do Amazonas, ainda nós não temos um judiciário unificado que vá demonstrar isso. E com isto seria uma extrema injustiça que houvesse possibilidade de uma execução. Mas a Justiça Trabalhista adora penhorar até a alma do devedor. Com todo respeito aos juízes trabalhistas. É verdade, professor. A gente tem acompanhado aqui alguns casos também que em uma determinada empresa, ainda que haja uma grande diferença de cotas, né? Um dos sócios tenha 1%, o outro tenha 99%, para a Justiça Trabalhista, em alguns casos, eles são devedores absolutamente solidários. O sujeito é faxineiro, dando-lhe 1% das cotas. Vamos penhorar, coitado da casinha dele. Com todo respeito, é sumamente injusto. Por isso que eu digo que falta humanismo e humanidade a muitos de nossos magistrados. Nesse caso, então, professor, a gente tem que ter uma presunção. Claro, presunção de boa-fé. Presunção de boa-fé, claro. Eu tive um caso que foi lastimável. O indivíduo morava aqui em São Paulo, tinha participado há mais de 10 anos atrás de uma empresa que era sediada na Bahia, e houve ali uma série enorme de ações trabalhistas na Bahia. Ele teve penhorado todos os seus imóveis aqui em São Paulo porque ele tinha uma participação pífia na empresa da Bahia. O caso acho que está correndo até hoje. Meus amigos internautas, esse foi mais um vídeo com o nosso professor Silvio Venosa, que hoje tratou sobre os riscos de uma incorporação tanto ao proprietário do imóvel quanto para o construtor, e tratou também sobre fraude de execução. O nosso blog está à disposição de vocês para demais comentários.